Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é o capítulo 2 de It, a Coisa. Já faz um tempinho que o filme entrou em cartaz nos cinemas, estreou no dia 5 de setembro, a gente já tá aí na metade do mês, e acho que foi bom me distanciar um pouco do período de estreia, para eu poder ver o que agradou, o que não agradou, e poder pensar um pouco mais sobre o filme também. Foi um filme que dividiu bastante não só a crítica, como também o público. Teve gente que gostou demais dessa sequência, como também teve gente que se decepcionou bastante. E por isso nesse vídeo eu vou listar as coisas que eu gostei bastante desse capítulo 2 e as coisas que eu não curti tanto assim. O roteiro e a direção ficaram a cargo dos mesmos responsáveis do primeiro filme, o roteiro com o Gary Dauberman, que já tinha escrito os filmes da Annabelle, A Freira, e a direção com Andy Muschietti, que também tinha feito Mama, produzido pelo Guillermo del Toro. A história desse capítulo 2 traz o Clube dos Otários se reunindo novamente para enfrentar um novo ataque da Coisa. A estreia do capítulo 2 meio que casou com a época que eu comecei a ler o livro. Minha leitura tá um pouquinho parada, mas eu já tinha lido os 2 primeiros capítulos antes de ver o filme. Meus únicos contatos com a história de It, a Coisa antes disso, eram a minissérie de 90 e o filme de 2017 do Andy Muschietti. E abrindo os comentários do que eu achei legal nesse capítulo 2, é justamente o começo, que é bem brutal e traz um momento do livro que me deixou realmente impressionado. É quando o casal que tá saindo do parque é atacado por um grupo de jovens e a gente tem aí a primeira aparição do Pennywise no filme. Quando eu li essa parte no livro, mexeu bastante comigo, eu dormi mal nessa noite. Apesar de ser uma cena bem difícil de se assistir, pelo tom brutal e pela covardia que ela apresenta, foi uma escolha acertada porque ela dialoga diretamente com o desfecho da história de um dos personagens do filme, que é o Rich, e a forma como ele se descobre, o segredo dele vem à tona e como a jornada dele é trabalhada durante o filme. É bem emocionante. A cidade de Derry, assim como no capítulo 1, é um lugar que reúne todo o medo, tragédia e preconceito das pessoas que moram nessa cidade. E pra mim a coisa simboliza justamente isso, todas essas coisas ruins dessas pessoas que tá armazenada lá e que faz com que os personagens fiquem presos nesse círculo vicioso. Outra coisa que eu gostei bastante foi a Jessica Chastain interpretando a Beverly Marsh. Acho que ela conseguiu trazer toda a complexidade da personagem, o fato dela ser uma personagem que carrega muitos traumas. Além de ter sofrido os abusos do pai, ela meio que ficou presa nesse círculo vicioso, porque ela casou com um homem que também bate nela e tem todo esse abuso psicológico e físico. E fora o fato também dela ter sido uma das vítimas do Pennywise no primeiro capítulo e ter presenciado a morte de todos os personagens. Tem todo esse tom melancólico que ela carrega durante o filme que é totalmente justificado pelas coisas que ela passou. E já que eu citei o Rich e a Beverly, um dos grandes acertos desse capítulo 2 é justamente o elenco. Eu acho que eles conseguiram reunir a química que o elenco jovem tinha, que pra mim era um problema na minissérie de 90. A parte 1 pra mim era muito mais interessante que a parte 2, porque eu não consegui me apegar tanto assim ao elenco adulto da minissérie. E acho que aqui no capítulo 2 do Andy Muschietti eles conseguiram reunir um grupo de atores em que a gente consegue acreditar que são aqueles personagens que a gente se apaixonou no capítulo 1. Muita gente não gostou do filme ser muito longo, ele tem quase 3 horas de duração, acho que são exatamente aí 2 horas e 49 minutos. Particularmente isso não foi um problema pra mim, mas na questão da montagem, acho que algumas coisas davam pra ter sido limadas pra trabalhar melhor o ritmo do filme. Eu curti bastante os flashbacks, porque acho que eles foram importantes pra fazer com que a gente se importasse com a versão adulta desses personagens, então a gente meio que acompanha essa timeline em paralelo deles jovens, com eles já adultos, que fortalece ainda mais o fato da gente sentir a química entre esses personagens, né? Quando eles se reencontram e quando eles lembram de coisas que eles tinham esquecido.
Como eu ainda não terminei de ler o livro, eu não posso dizer se esse capítulo 2 faz totalmente jus ao livro do Stephen King. Mas o que eu posso dizer é que como filme, né, como produto cinematográfico, para mim ele funcionou, né, mesmo eu não tendo lido o livro inteiro ainda. E eu acho que o filme ele precisa funcionar mesmo para quem ainda não leu o livro, né? Porque muita gente teve, você não gostou do filme porque você não leu o livro. Se você tivesse lido o livro, acho que você teria gostado do filme. Mas são produtos diferentes. Filme é uma coisa e o livro é outra. Por mais perfeita adaptação que seja, são produtos diferentes e eles devem ser encarados dessa maneira. Mas deixando o livro de lado, tiveram algumas coisas que me incomodaram, como o uso excessivo de humor. Eu entendo que tem alguns personagens que estão ligados a essa característica, né? Como por exemplo o Rich, que trabalha com stand-up, mas para mim tem alguns momentos do filme que ele poderia ter dado um passo para trás no humor, sabe? Que ficou beirando um pouco ali quase o tom de paródia. Não chegou a comprometer o filme para mim, porque como eu disse, eu gosto muito desses personagens e desse universo e fiquei bastante envolvido na história, mas eu acho que poderiam ter diminuído um pouquinho o humor. Que alguns personagens cresceram ouvindo aquelas piadas, né? Sofreram todo aquele bullying, eles continuam reproduzindo aquele comportamento. Não esperava que o filme fosse ter tanto humor assim. No quesito terror, as cenas que me deixaram mais tenso foram a cena de abertura com aquele casal, a cena da Beverly Marsh, quando ela volta pro apartamento dela para lidar com aqueles traumas, né, ela lembra de uma situação super pesada com o pai dela. A cena com os corredores de espelho que vão fechando cada vez mais no Bill é um momento bem claustrofóbico do filme. E a cena da garotinha que tem o hemangioma no rosto. Essa cena em particular mexeu bastante comigo porque eu tinha hemangioma no rosto quando era pequeno e consegui tirar. A forma como o Pennywise tenta se aproximar dela é bem perturbador. Então esses momentos que são mais simples, mas são bem brutais, me deixaram bem tenso e mexeram bastante comigo. Acho que são os momentos mais aterrorizantes do filme. No fim das contas, It Capítulo 2 foi um filme que eu gostei bastante, eu tava com as expectativas bem altas, eu acho que eu tava esperando uma outra coisa desse filme, mas ainda assim eu gostei bastante dele. Gostei da participação do Stephen King no filme, é um momento bem inusitado e acho que funciona como um respiro interessante aí no meio da história. Acho que faltou só um pouco o roteiro balancear entre reprisar algo que a gente já tinha em parte visto no capítulo 1 e o que a gente esperava ver nesse capítulo 2. Como que estão esses personagens adultos, como que eles estão lidando agora, né, com esses traumas e tudo mais. A gente vê um pouco disso tudo no começo do filme, mas de forma bem rápida. Até você estranha um pouco em como a gente recebe diversas informações logo de cara no começo do filme. Então acho que durante o filme faltou um pouco mais trabalhar essas informações que foram apresentadas no começo. E outra coisa que eu gostei bastante, até esqueci aqui de comentar, é do personagem Stanley, que nem aparece tanto assim no capítulo 2, mas ele é uma peça-chave na história. Tanto que é muito legal como isso é representado no começo do filme através da montagem, que quando a gente vê o personagem adulto, a gente chega nele através de um quebra-cabeça que tá faltando só uma peça. E no final do filme a gente descobre que o Stanley era justamente a peça que faltava e que era a peça fundamental para poder juntar o grupo de novo e fazer com que esse grupo vencesse a coisa. E por fim a gente tem aquele desfecho super emocionante. E agora fica a ansiedade para Doutor Sono, que vai ter direção do Mike Flanagan, que é um filme também que eu tô muito ansioso para assistir, porque eu gosto bastante de Iluminado do Kubrick. Enfim, não vejo a hora de ver. Mas isso foi o que eu achei de It Capítulo 2. Você já assistiu o filme? Leu o livro? Achou que foi uma boa adaptação? Ficou decepcionado? Achou que o primeiro capítulo foi muito melhor que esse segundo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele. E se você gosta de filmes de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui é um espaço feito de fã para fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo. You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too.